Muito bem, de volta ao nosso programa. E eu provoquei o Heitor na chamada anterior, no nosso bloco anterior, e já desafio atropelando aqui, porque o Heitor vem, como diz o João Batista, né? Sempre tem as respostas na ponta da língua. Heitor, e a nível municipal, essa discussão, até muito ampla dentro, elogiável dentro do próprio PT, do ingresso do PT no governo municipal, no ingresso, as posições do vereador Tuco, as posições do presidente do PT, enfim, como é que tu vê essa movimentação e tu acha que vai chegar em que isso? O PT entra no governo? Aonde isso? Exatamente. O que na verdade, a situação ela é um tanto complexa, né? Porque o PDT, primeiramente, né? Ele é parceiro do PT no governo federal, ele era, né, parceiro do PT no governo do Estado, né? Fomos adversários aqui no município. E o PDT, o prefeito, sempre nos convidou para conversar, né? E se o PDT é nosso parceiro nacional e estadual, o mínimo que a educação, mesmo a boa política, recomenda é que tu converse, né? E a gente sempre fizemos já várias conversas com o PDT, com o prefeito, né? Sempre debatendo a visão de projeto do PT para o município, confrontando ela com a ação do atual governo, né? E propondo, né, que naquilo que nós pudéssemos participar, nós pudéssemos estar trazendo a execução das políticas públicas para o município para próximo dessa ideia que nós temos, ou um espaço intermediário entre o que aí está e o que se pudesse fazer, né? Nós nunca conseguimos acordar, né, no que o partido tem decisão de que ele é oposição a este governo, né? Ele não tem acordo com o conjunto de iniciativas que a administração toma, né? E o nosso vereador tem tido um papel importante na Câmara, né? Na mesma medida que dentro do nosso partido, né, existem posições diversas, né, e esse debate é permanente, né, mas no que seja de resolução, né, a gente tem esta decisão tomada, afirmada, né, embora o debate no PT sempre seja permanente, né, sempre está aberto. As pessoas até acham que a gente discute demais, conversa demais, né? E muitas vezes é verdade mesmo. Mas eu, particularmente, tenho defendido que ou se cambia, para aproveitar a Libertadores, né? Se cambia o que está aí, né? O que o governo vem fazendo, que permita a gente fazer alguma discussão, de estar junto, né? Ou não temos possibilidades, né? Se a gente olhar qual é a iniciativa no campo, o orçamento participativo para nós é muito caro. Qual é a iniciativa do governo nesse campo de incentivar as pessoas a discutir o orçamento público, a decidir sobre ele, né? a chamar a participação, as ideias, a formulação? Nenhuma, né? No campo da educação, para nós é caro um sistema democrático de gestão, né? Nós recentemente tivemos intervenção, demissão de diretores, colocação de interventores como diretores, né? Assustação de qualquer processo mais democrático de eleição de diretores de escola, enfim, né? Tivemos essa situação em relação a todos os procedimentos, né, do tema do lixo, que virou CPI, que tem agora uma iniciativa do Ministério Público, né, pedindo à Justiça Local que declare o prefeito improbo, né,
por transgressão a um conjunto de normatizações, né? Então, eu acho que eu me caracterizo por um sujeito que está sempre aberto para conversar. Tu me conhece, não, mas muito convicto e firme também nos propósitos, naquilo que eu acho que possa um partido fazer acordo, entrar numa administração para fazer determinada ação que tem a ver com a sua identidade, né? Não podemos perder a identidade tão somente para ocupar este ou aquele cargo, né? Acho que não é por aí, né? Mas acho que te fiz sem dúvida. E acho que o João Batista entendemos, né? É que, na verdade, eu não acho que o diálogo seja nunca excessivo, né? Tu sempre diz isso, né, quando troca seu parceiro de Face, quando o Heitor entra sempre, mantém o debate sempre, mesmo que as opiniões sejam... Quando eu me xingo bastante, mas eu nem respondo mais, deixo xingar e tal, porque eu não me disponho a isso, né? Acho que até o Facebook, essas redes sociais, né, tem muita sociopatia, né, tem muito maluco ali dentro, né? Então, até é um espaço para te transitar, tem que ter cuidado, né? Tem gente que se expõe completamente, né? Então, acho que tem que ter cuidado. Né? E agora eu me disponho na rede social a fazer debate, ou no limite a ironia, mas se entrar agressão eu estou fora, né? Tu vai ver que eu não vou aparecer mais naquele, né? Mas eu acho que é por aí. Devem ter perguntado, sem dúvida, né? Até porque tu é um morador de Montenegro, um político aqui atuante. E a mim perguntaram hoje, as manchetes aqui do nosso Progresso, de todos os nossos jornais, foi nesse sentido da ação do Ministério Público em relação ao prefeito Paulo Azeredo. Tu acreditas que haveria um impeachment, que seria possível isto, ou é uma coisa nova em Montenegro, tal? Na verdade, tu vai ficando um pouco mais velho, tu até já pensa, eu tenho, na verdade, 30 anos de militância política e 15 anos, praticamente 15 anos, um pouco menos, de trabalho no espaço público, né? Na execução de políticas públicas e tal, né? Então, no caso que tu me coloca se o prefeito vai ser impedido ou não vai ser impedido. Ou se isso aqui avança ou não avança. Não é jogo de futebol. Na verdade, a ação civil pública ela está baseada em cima da CPI, né? E a CPI dialoga com a legislação que orienta, né, a execução a contratação de serviços públicos, que foi esse caso, né? Quer dizer, tinha um contrato vigente que foi sustado esse contrato, foi feito um contrato emergencial com uma empresa que, do ponto de vista da execução do serviço público, né, que seria a primeira relação entre o cidadão e a administração pública, do ponto de vista da execução do serviço, ele foi trágico, né? A gente que viveu aqui aquele período na cidade, né, era nós e o Rio de Janeiro, agora no Carnaval, né, no meio do lixo, sambando, né, junto com o entulho, né? Então, deste ponto de vista, trágico. Depois, a CPI apresenta um conjunto de inconformidades, de ilegalidades que foram praticadas durante o período, né? Aquele negócio de sair, de botar o fardamento do lixeiro e sair correndo junto para tirar umas fotos e carregar o caminhão, né, e depois botar a turma a recolher o lixo, né? A turma parece que esqueceu que tinha que descontar isso do outro, né? Porque senão tu está pagando 2 vezes o serviço, né? E vamos supor que isto tenha sido feito inadvertidamente,
né, frente à euforia do momento, dos flash e tal, né, mas é uma irregularidade, né, séria. Quer dizer, tu está pagando um serviço e quem o deveria executar não está executando, né, está lesando o erário público, né. Também tu foste vice-prefeito, um vice-prefeito atuante. Eu, casualmente, fui secretário de Obras e Serviços Urbanos do município de Novo Hamburgo e lidava com o lixo, né? Então, tu tem um contrato, esse contrato ele tem um descritivo, né? Que esse descritivo é o que esse indivíduo que eu estou contratando tem que fazer, né? E tem alguém que fiscaliza esse contrato, é necessário que fiscalize, tem responsabilidade técnica, tu recolhe a RT, né? Tu que foi vice-prefeito sabe disso, né? Então, e aqui parece que a fiscalização, e a CPI que apontou isso, né? A fiscalização foi ou inexistente, ou quando atuou, né, o gestor, né, não encaminhou, né? Então, o conjunto de inconformidades, de irregularidades e tal, ele é consistente, né? Agora, uma cassação, né? E essa cassação é feita por um espaço da política, pela Câmara de Vereadores, né? Ela está submetida a outras relações que não só essa, né? Acho que e lá na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, né, a turma que ali opera é muito sensível ao ruído da rua. Se a rua chia, se a rua berra, né, se a rua me pressiona, eu tomo este ou aquele, né? Eu acho que sem pressão popular, né, pela constituição política da Câmara, é pouco provável, embora, né, seja consistente o conjunto e que trará problemas. Eu avalio que, com certeza, se não agora, no curto, no médio prazo, mas no longo prazo, o prefeito vai ter muita dor de cabeça com este, né, porque vai cair no Tribunal de Contas. Aí também tem, se tu pensar, as contas do prefeito, quem vai analisá-las é a Câmara de Vereadores, né? E como é que será que vai ser né, esse embate, né? Mas acho que essas coisas todas estão por acontecer, né? Hoje a tendência, eu acho que é difícil que apareça, né, que o tal do sétimo voto, né, que ele, na atual condição, não o vejo ainda surgindo. Né? Mas a conjuntura política, tu sabes muito bem, ela é dinâmica, ela, né, está condicionada a um conjunto mais amplo de fatores. Né? Sem dúvida nenhuma. E mesmo porque seria um processo moroso. Né? Sem dúvida. Não, no caso do político, né, do julgamento político, ele é bem mais rápido. Né? Se fosse haver uma aprovação pela Câmara de um impedimento, é mais rápido. Se for a questão judicial, aí vai se arrastar para depois do mandato, enfim e tal, mas vai trazer no mínimo vai trazer muita dor de cabeça ao prefeito, né? Porque, na verdade, o gestor público, o ordenador de despesa, né, ele não tem duas possibilidades. Né? Talvez no início, quando tu é mais fresquinho na coisa, tu até duvida disso que eu vou dizer aqui, né? Mas o gestor público não tem duas possibilidades, ele só tem uma. Ele precisa cumprir o regramento legal estabelecido. Se ele não cumprir o regramento legal estabelecido, ele está ferrado. Né? No começo,
Imaginem vocês, nós do PT, que somos sempre tudo mais rebeldes. No começo, lá do governo Olívio, tá, os meus companheiros mais rebeldes, que trabalhavam junto comigo ali no governo, achavam que tirar nota lá e tal, era uma burocracia, que isso era uma bobagem, né? Que afinal eles eram honestos, por que tinha que apresentar? Né? Quer dizer, mas tem uma lei que determina que, né? Estou pegando o exemplo da nota, mas poderia relatório, fiscalização, perfeito, mandar tal negócio para tal lugar. Às vezes Tribunal de Contas. Às vezes tu não sabe nem por quê, que a lei tal manda tu mandar o relatório trimestral do setor de compra, não sei o quê, para tal lugar. Tá? Bom, a rebeldia, tu fala, mas que bobagem isso aqui, mas aí quando tu não cumpre esse regulamento legal, mais adiante vai te dar uma dor de cabeça. E não deixa de ter razão, né? Porque o serviço público trata com recurso público, com dinheiro público, é de todos, então precisa ser bem fiscalizado, bem controlado. Né? Muito bem. E, de fato, efetivamente o que a gente pensa, né? O serviço público ele é controlado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, né? Câmara de Vereadores, né? A própria população. E isso ainda vai ter muita discussão. Né? Sim, outro dia eu vi uma intervenção de um prefeito de uma cidade pequena, né, que me chamou a atenção pela contra-expectativa, mas que te coloca a pensar, e de fato o sujeito reclamava que atualmente o Ministério Público, né, o promotor de justiça, né, tem uma estrutura fiscalizatória, né, muito maior do que ele para executar. Então ele disse, você pense no meu problema, eu tenho que executar, né? Não tenho os recursos, né, materiais, intelectuais, tal, para fazer tudo e tal, e o Ministério Público tão aparelhadíssimo, né? Então também tem que fazer dar uma equilibrada nisso, porque daqui, né, a gente pode se perder, né? E ser, digamos, alarmista demais, de perder a eficácia, a eficiência, né? Que também são elementos tão importantes quanto, né, da prestação de um bom serviço público. Muito bem. E são processos que não hoje se vê que aquele voto necessário dificilmente vai surgir, né? Também é descrente, então, de que a Câmara vai deixar o prefeito. Não, eu acho que a Câmara está fazendo seu papel, sabe? Está fazendo papel fiscalizatório, né? Mas acredito que também, assim... Mas eu acho que eu, na verdade, conheço o Paulo há 40 anos, por aí, para mais, né? Eu acho que ele tem que... O mínimo que ele deve... se deveria permitir é que esse episódio o acordasse, que ele tomasse tomasse um norte, organizasse, articulasse politicamente na cidade e na região, né? Mudasse a sua postura, né? Que eu acho que é uma postura que não tem ajudado a cidade nem ele. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E, de repente, leva um susto. Mas tomara que tenha tomado, que nem diria o peão lá, que tenha tomado um cagaço, né? Porque está mais do que na hora, né? O homem tem que tomar um choque, porque, né, é uma paralisia, é um retrocesso, né? Ficaram obras importantes encaminhadas, né? Perceba que nós fomos visitar a Escola de Educação Infantil lá no bairro Estação em 2012. Nós estamos em 2014 e ela não conseguiu, né? Tinham contratos... Uma obra modelo. Tinham contratos importantes articulados com o governo federal. Sim, aquilo foi obra do município, mas financiada pelo governo federal. Aí,
adotar a postura que foi adotada, não, porque, na verdade, eram obras, né, de interesse do município, sim, mas do governo federal também. Né? E se o prefeito anterior fatura alguma coisinha, aquele que executa a obra fatura muito mais. E ele não entendeu isso. Não fazer é um retrocesso, é um jogo de perde-perde, todo mundo perde. Né? Tu vê, a UPA que está, o dinheiro está na 1.400.000. Não saiu. Eu fico imaginando a UPA combinada com o hospital. Seria um sucesso. Né? Montenegro ia ser... Não precisaríamos, né? Embora eu acho que é um outro equívoco não ter entrado no Mais Médico, não ter pedido lá, né, que o governo federal coloque profissionais aqui e tal, né? Mas a UPA e o hospital e um sistema... Seria um sistema embatido. Né? Sem dúvida. Ninguém ia querer morar fora de Montenegro, pelo menos por causa da saúde. Sem dúvida, e avançar em muito, não tenho dúvida. Muito bem. Heitor, com certeza nós temos aí um ano bastante cheio e nós vamos repetir a nossa conversa, já. Sempre bem-vindo aqui. Você nem perguntou o que eu ando fazendo depois. Não, Sabe que eu atualmente vivo um pequeno paradoxo, porque depois de... Eu fui 9 anos presidente de sindicato e 14 anos membro de direção sindical de trabalhadores. Atualmente eu coordeno a mesa de negociação do governo com os sindicatos. Isso é muito importante. E fizemos já um conjunto bom de acordos, né? Alteramos, eu sou meio compulsivo nessa coisa de... Só em plano de carreira... É extremamente importante. Planos de carreira, nós fizemos 25 planos, praticamente de todos as fundações públicas. Isso é muito importante. O Teatro São Pedro, a TVE, né? Eu até acho que falei outro dia para o meu secretário que a TVE era o melhor símbolo do nosso trabalho, porque no início do governo, né, o rescaldo do governo anterior é de que ela seria extinta, né? Ela não tinha um plano de carreira legal, ela não tinha prédio, ela não tinha nada. E as pessoas acham que isso, até porque não conhecem, bem, é normal. O Estado tem nessas fundações, até começa, dar um exemplo, a Fundação Botânica ali do Zoológico. Foi uma fundação de carreira para perfeito. Então, isso é muito importante, até porque eu fui diretor, vice-presidente do SESCOM e nós negociamos com o Estado. Né? E sempre teve bons negócios. Com certeza, agora nós estaremos em boas mãos. E sei que a Simone também. A Simone continua trabalhando em Brasília. Outra dica para o prefeito. Essa discussão do plano de carreira do servidor do município é muito importante e, inclusive, uma oportunidade, né, importante, não só para definir os quantitativos, as carreiras, as tarefas de cada carreira, né, como a matriz salarial, né? E tirando um pouco essa ideia de que tem que melhorar o salário de quem... Embora no município de Montenegro os salários são baixos, quase que no geral, né? Sim. Mas os que ganham menos precisam ser mais atendidos do que os que ganham mais, né? O projeto... Agora, inclusive, se tu for olhar na lei de responsabilidade fiscal, o desencaixe do município está bem baixo, tem possibilidade, tem gordura para trabalhar, né? E além de estar baixo, está caindo, né? Então, o prefeito deveria tomar essa discussão do plano de carreira como uma discussão importante com o sindicato, com os trabalhadores. Isso serviria para ajudar a qualificar o serviço público. Não tem dúvida. Nós deixamos um plano de carreira pronto. Parece que tudo que a gente deixou pronto Ele não gostou. Tinha peste, né? 28 projetos com dinheiro depositado, assim, mas enfim, isso acontece. E um dos motivos de nós ter iniciado o plano de carreira, foi feito pela Fivale, era que nós tínhamos cargos na prefeitura abaixo do salário mínimo. Então, cuidamos desse aspecto assim, do que recebia menos. Eu sei que o nosso tempo aqui está meio... Né, mas na nossa discussão lá no Estado, que eu acho que serve aqui, né, dos planos de carreira que nós fizemos, né, nós fizemos primeiro
a quente que eu quero dizer, a discussão começou numa comissão paritária dos trabalhadores com a gestão, que discutiam a instituição e faziam a sua proposta, né? Essa proposta vinha a uma mesa, né, que o governo uniformizava, né, as diretrizes gerais de todos os planos de todas as instituições, né? E nós trabalhamos com o incentivo à capacitação do servidor, né, com a melhoria dos menores salários, mas com um olhar geral sobre toda a matriz salarial. O projeto ele só foi para a Assembleia quando acordado na mesa de negociação e aprovado na Assembleia dos Trabalhadores. Não tem nenhum plano que tenha ido sem cumprir esse roteiro e sem ter esta autorização, né? Por isso que eu digo a quente, né? Porque os trabalhadores do sindicato participaram do processo, só foi para a Assembleia o projeto quando houve a aprovação da Assembleia, né? Dos trabalhadores. Acho que é um processo importante. Sem dúvida. Mas, Heitor, eu sei também que a Simone trabalha em Brasília, né? E vocês têm se conciliado, a família... Estamos num casamento quase perfeito. Sem dúvida, Brasília, sem dúvida. Aqui, quase não brigamos. Que nos perdoe os que pensam diferente. Mas quero que tu leve um abraço para a Simone, né? Nos auxiliou também no nosso governo, sempre que a gente precisou da Simone, ela estava presente, ela trabalhou no gabinete do Henrique Fontana e foi um dos importantes deputados para a consecução do que hoje é o hospital. Trabalhamos muito e ele nos apoiou. O Henrique Fontana merece o reconhecimento. Porque trabalhou por esta comunidade, merece o reconhecimento. Sem dúvida. E o hospital devemos muito porque nós tivemos no gabinete do secretário, então, da Saúde, acompanhado dele, e ele nos ajudou muito nesse passo também. Heitor, obrigado pela tua presença. Nós vamos voltar a conversar de novo, porque a coisa vai esquentar, né? As eleições vão esquentar e nós temos que chamar aquelas pessoas que conhecem. Estava no verão ali, eu duvido. Não, isso ali é impossível. Estava muito quente. Desejamos que todos comecem a discutir essas discussões sobre, né? Independente das suas posições políticas, né? Que tem que ser respeitadas, sem dúvida. Começa a discutir, começa a ver para que... Vai ser candidato mesmo, eu vejo na internet, tu tem uma base de apoio importante. Jamais vou deixar de participar do processo político, porque isso nenhum cidadão deve fazer. Não, eu não gosto de política, mas então... Eu gosto de adivinhar as coisas. Assim, se eu fosse dizer ali para o João anotar alguma coisa, só nota que ele vai ser candidato a prefeito na Pode escrever aí. Depois me cobra depois. Tenho por página virada, me cobra depois. Mas é mais por gentileza de vocês dois. Heitor, muito obrigado. Deixa a tua manifestação final aí e volte sempre no nosso programa. Eu gosto muito de ti, gosto muito aqui do Progresso. Acho que é um espaço assim que está atuando num espaço importante, né? Da tecnologia, do futuro, né? Mas foi muito bom estar aqui conversando contigo. Quando quiser, me convida, que eu volto sem problema nenhum. Muito bem. Muito obrigado, Heitor. Um abraço na Simone, um abraço nos filhos, né? Agradeço a tua participação. Tu sempre é companheiro, com certeza esse ano nós vamos te ouvir mais, porque tu tem uma intimidade muito grande que o governo estadual nos auxiliou quando eu e o Percival trabalhamos na prefeitura, e muito mesmo. E dou um abraço aqui no João, que hoje nos ajudou, o Patrick e o João, o Andres não pôde comparecer, né? Não esquecendo, lembrando vocês todos, que quem quiser receber online nosso jornal Progresso, né, só escrever gratuitamente, passa no site do Progresso e pode só declinar o seu e-mail, que vai receber todas as sextas-feiras pela manhã cedo o jornal via online e de excelente impressão. Na próxima sexta-feira nós estaremos aqui com vocês no Varrendo da Redação. Muito obrigado pela participação, pela audiência, né? E até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.